de que a gente, na presença de Jesus Cristo, tudo a gente pode. Distante da presença de Jesus Cristo, a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa trazer à nossa memória constantemente a certeza de que quando Jesus Cristo ele disse para os discípulos que ele ia subir, ele garantiu para eles que ele ia preparar um lugar aonde só os escolhidos iriam desfrutar das suas maravilhas. E se a gente traz para os dias de hoje, a gente vai perceber que a tua presença hoje aqui, você precisa entender que você está na condição de um escolhido por quem? Por quem? Pelo próprio Deus. Nós alimentamos essa certeza, que eu falo por mim, porque se tem alguém que se preocupa comigo, é Jesus. Se tem alguém que me respeita, é Jesus. Se tem alguém que me valoriza, é Jesus. Se tem alguém que me assume de noite, qualquer hora, em qualquer circunstância, com dinheiro no bolso, sem dinheiro, é quem? Jesus. Quando eu pauto a minha vida, o meu sonho, os meus projetos de vida em Jesus Cristo, com certeza vai dar certo. Com certeza vai dar o quê? Vai dar certo. A gente está dando essa introdução para vocês, porque no passado, quando Jesus Cristo disse que ia morrer e consequentemente iria ressuscitar no terceiro dia, os discípulos até ouviram, mas eles ainda não tinham se imaginado viver no mundo daquela época sem a presença de quem? Sem a presença de Jesus Cristo. Como hoje a gente entende que não tem como a gente viver nesse mundo sem a presença do Espírito Santo. Sem quem? A presença do Espírito Santo. Aqui a Bíblia diz assim, ó: Jesus aparece para quem? Para quem? Para os seus discípulos. Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz esteja convosco. Olha para o pastor aqui. Aonde há a presença de Jesus, a paz. Aonde há a presença de Jesus, há socorro. Aonde há a presença de Jesus, há solução para todas as coisas. Você vê que Jesus Cristo, depois da sua morte, na revelação dele, na sua ressurreição, ele apareceu para os seus discípulos e disse para eles terem o que mesmo? Para eles terem o quê? Paz. Ou seja, José, eu cheguei, eu sou a solução para todas as coisas. Quem gostaria que o socorro de Jesus viesse sempre até você? Quem gostaria? Fala assim: eu gostaria, pastor. Gostaria mesmo? Então é necessário você entender uma coisa. Você precisa ter objetivo na presença de Jesus. Você precisa ter alvo diante da presença de Jesus. Você precisa ter, igreja, convicção de que Jesus ele está do seu lado. Porque aonde ele mora, aonde ele chega, ali há o quê? Há o quê? Paz. Aonde há paz, há equilíbrio. Aonde há paz, há segurança. Aonde há paz, há convicção. Aonde há paz, o diabo não pode prevalecer. O inimigo não pode o quê? Prevalecer. A família hoje da humanidade, no mundo que a gente vive, a família hoje ela é tida como uma instituição falida. Por quê? Porque hoje o mundo
hoje se casa pensando na herança. É verdade, não é? Sim ou não é isso? Hoje em dia as pessoas, elas tendem a negociar a verdadeira felicidade no sentido físico, quando na verdade a verdadeira felicidade, ela só é alcançada, igreja, quando a gente anda na presença de quem? De Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então Jesus Cristo está dizendo para eles terem o quê? Paz. Porque depois da morte de Jesus, aonde o povo começou a perseguir os cristãos, eles ficaram com medo e eles foram e se esconderam. Amém, pessoal? Amém. E aqui a Bíblia diz assim, ó: eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvida aos vossos corações? Jesus está dizendo assim: rapaz, eu não falei para vocês que eu ia morrer, que eu ia ressuscitar no terceiro dia? Então por que vocês hoje estão com medo? Por que hoje vocês estão atemorizados, pensando que eu sou um outro espírito qualquer? Amém, pessoal? Amém. Igreja, você vai me responder com sinceridade? Com bastante sinceridade? Quem é que acredita que Jesus Cristo conquistou a sua felicidade na cruz do Calvário? Quem acredita? Acredito. Fica a mão levantada, deixa eu ver. Você acredita mesmo? Quem acredita? Você acredita que ele conquistou? Então entenda isso, igreja. É na presença dele que toda a sua felicidade vai se completar. Amém. Não foi lá que ele conquistou? Sim. Foi ou não foi? Sim. Então ele ressuscitou para dizer para nós que na presença dele a gente pode ter todas as coisas. Amém, pessoal? Amém. E continuando aqui diz assim, ó: vede as minhas mãos e também os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpa-me e verificai, porque um espírito não tem carne e nem o quê? Ossos, como vedes que eu tenho. Nessa manifestação da presença de Jesus diante dos seus discípulos, igreja, mostra para nós que Jesus Cristo ele foi crucificado fisicamente e também morto fisicamente, sim ou não, igreja? Mas não espiritualmente. Jesus está dizendo para eles assim: olha aqui para minhas mãos, olha para as marcas que estão no meu corpo. Amém, pessoal? Porque um espírito não tem o quê? Um espírito não tem o quê? Não tem carne. E Jesus Cristo está mostrando para eles que verdadeiramente ele tinha ressuscitado perfeitamente conforme ele tinha sido crucificado. Se a gente traz, igreja, para os dias de hoje, a gente vai entender que do mesmo jeito que Jesus Cristo estava querendo provar para eles, mesmo sem necessidade, de que ele era verdadeiro, de que ele era real e que ele estava ali ao vivo e a cores, nos dias de hoje não é diferente. É diferente nos dias de hoje? Não é diferente. O problema é que nos dias de hoje, a grande maioria das pessoas, elas precisam o quê? Elas precisam ver. Como na verdade a gente precisa acreditar. Por isso que eu perguntei para você, se você acredita que verdadeiramente Jesus Cristo ele conquistou a sua felicidade na cruz do Calvário. Porque se eu alimento isso dentro de mim, se eu alimento isso onde? Dentro de mim, eu não vou ter sombra nenhuma de dúvida que para o meu filho tem jeito. Amém, pessoal? Eu não vou ter sombra de dúvida nenhuma de que para a minha família há solução, que para a minha saúde há recuperação. Diga glória.
dia após dia após dia. Na intensidade que eu ando na sua presença, é o que Ele vai ir revelando na minha vida, conforme as minhas necessidades. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Pergunta o vizinho se ele está entendendo. O que o vizinho falou para você? Falou para você que está entendendo? Então fala para ele, se não cochila não, filho. Se você cochilar, eu vou te beliscar. Fala para ele. Além de estar calor, está cedo para dormir. É verdade, né? Sim ou não, igreja? Glória a Deus. E continuando, diz assim, ó, no versículo 40. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e também o quê? Mostrou para eles as mãos e também o quê? Em outras palavras, olha aqui, ó, verdadeiramente eu estou aqui presente diante de vocês. Amém, pessoal? Amém. Isso Jesus Cristo ele fez antes dele subir para a glória do Senhor e enviar o Espírito Santo, que é o nosso companheiro nos dias de hoje. O Espírito Santo, ele é o nosso companheiro dos dias. Jesus Cristo estava dizendo para eles assim: olha, pode colocar a mão aqui se vocês quiserem, porque eu estou aqui em espírito e também em verdade. Se a gente traz para os nossos dias de hoje, se você alimentar essa certeza dentro de você, lá dentro do seu local de trabalho, lá Jesus Cristo vai estar junto com você em espírito e em verdade. Quando você tiver de resolver qualquer tipo de situação com um familiar seu dentro da tua casa, lá Jesus Cristo vai estar em espírito e em verdade. Quando você tiver, igreja, de galgar algum tipo de degrau, e ainda que as muralhas venham tentar te cercar, ainda que o gigante do dia a dia tende a crescer dia após dia para tentar te parar, você vai entender que Jesus Cristo está com você em espírito e verdade. Nós, igreja, precisamos alimentar dentro de nós convicção. Por isso que eu costumo sempre dizer: crente que não tem objetivo na vida, ele não chega a lugar nenhum. Crente que vive, presta atenção, não se assusta com o que eu vou dizer não. Crente que vive entregando tudo na mão de quem? De quem? De quem, igreja? E fica de braço cruzado, não vai a lugar nenhum. A gente precisa depender dele, sim ou não? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E qual é a minha parte, pastor? Agir com convicção de que aonde eu for, Jesus está ali em espírito e em verdade. Pergunta o vizinho se ele está entendendo. Tem um montão por aí dizendo assim: já entreguei na mão de Deus. Quem já ouviu alguém dizer isso? Já entreguei na mão de quem? Entrega, cruza o braço, fica esperando para você ver se vai chegar alguma coisa. Tem gente que entrega ou não entrega? Meu Deus, eu entrego a minha mãe, entrego meu pai, entrego meu cachorro, meu papagaio, meu marido, meu vizinho. Eu entrego meu patrão, eu quero aumento. É assim ou não é? É verdade? É assim ou não é? Sim ou não? E aí passa 2 minutos e ele está: e agora como é que eu vou fazer? Ai, entregou? Entregou alguma coisa? Entregou alguma coisa? Não entregou? Nada. E sabe qual é o detalhe mais forte? Está o quê? De braço. Nessa manifestação de Jesus Cristo com relação aos seus discípulos, ele está mostrando para eles que verdadeiramente ele foi crucificado na sua carne. Diga glória a Deus. Venceu a morte e ressuscitou na sua glória. Primeiro, igreja, no Espírito. Depois para mostrar para eles aonde? Da onde? Na carne. Que ele é o autor. Amém, pessoal? Amém. Da vida. Ele é especialista em realizar sonhos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem acredita nisso? Então fala para o vizinho: vizinho, vamos ter mais objetivo na presença de Deus. Bem, pessoal, sabe o
não abre mão de buscá-lo. Quando a gente é compromissado com Ele. Amém, pessoal? Está calor, pastor, eu vou na igreja. Está chovendo, pastor, eu vou onde? Na igreja. Se não, está muito frio, pastor, eu vou onde? Na igreja. Tem muita gente que quer vencer, quer ou não quer? Mas não quer compromisso. Tem gente que quer vencer, mas não quer o quê? Sabe por que a gente está falando isso para você, querido? Porque Jesus Cristo, Ele é. Aliás, Ele foi, Ele é e Ele sempre vai ser compromissado contigo. Jesus, Ele sempre será compromissado contigo. Amém, pessoal? E aí eu pergunto para você: eu sou digno disso? Não. Você é digno disso? Não. Mas Ele é compromissado com aqueles que têm a imagem e a semelhança do Senhor. Amém, pessoal? Graças a Deus. Fala para o vizinho, esse vizinho, você vai arrebentar de tanta felicidade. Fala para ele. Fala para ele, igreja. Vamos ou não vamos? Porque tem alguém real, tem alguém presente, disposto a investir em você. Tem alguém soberano, glorioso, majestoso, rico, poderoso, pronto para investir em você quantas vezes for necessário. Mas para isso eu preciso alimentar a certeza de que aonde eu vou, Jesus Cristo está em espírito e também aonde? Glória a Deus. E continuando aqui diz assim, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. E ele comeu onde? Na presença? Na presença deles. Jesus está mostrando para eles que verdadeiramente não era um fantasma que estava ali, mas era Ele em espírito e em verdade, porque o espírito não come. E Jesus Cristo fez questão de José de comer junto com ele. É muito maravilhoso isso, é verdade? Jesus Cristo fez questão de comer junto com eles, para mostrar para eles que verdadeiramente Ele estava ali. E para fazer eles lembrarem de tudo que Jesus Cristo tinha pregado antes da sua morte. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. A Bíblia me orienta que Jesus Cristo, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Sim ou não? Sim. Preste atenção nisso. A Bíblia nos orienta que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores, enfermidade, frustrações, decepções, amargura, enfim, Ele levou tudo, sim ou não? Sim. Então, se eu acredito nisso e tenho a mais absoluta certeza de que na cruz do Calvário foi conquistada uma verdadeira felicidade em meu favor, então eu não vejo por que eu ter a segunda opção. Eu preciso alimentar a única, que é quem? Jesus Cristo na minha vida, e aonde eu for, Ele vai estar com quem? Ele vai estar com quem? Ele vai estar conosco. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. O Espírito come? Espírito come? Não. Mas Jesus Cristo comeu na presença deles, para mostrar para eles que verdadeiramente Ele estava ali. Se a gente traz para os dias de hoje, a gente vai perceber que mesmo sem precisar, Jesus Cristo também dá provas para a gente todos os dias que Ele não se esqueceu de nós. Dá ou não dá, igreja? Dá ou não dá? É facinho de você saber disso. Dá ou não dá? Dá ou não dá? Se eu ficar aqui dando exemplo aqui, eu vou ficar aqui a noite inteira. É facinho da gente saber que Jesus está presente com a gente. Sim ou não? Você depende de alguém para te levantar da cama? Não. Então Jesus faz você levantar com as suas próprias pernas, porque Ele está contigo. Glória a Deus. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Precisa de alguém colocar comida na sua boca para
você comer? Por quê? Porque Jesus Cristo te dá força, sim ou não? Para você, olha só que coisa interessante, se alimentar e se virar do jeito que você entende que é o certo. Amém, pessoal? Amém. Sem você depender de quem? De ninguém. Igreja, para você capinar, qual é a ferramenta que você usa? Para você capinar. Aqui é carpinho que fala, né, José? E qual que é o movimento, José? Fala para mim. Como é que é o movimento? Esse é o movimento de usar uma enxada? Esse é o movimento? Bacana, não é? Você sabe direitinho? Quem sabe o movimento? Como é que é o movimento mesmo? Não é esse o movimento? É esse? Dona Cida, não me enrola não, Dona Cida. É esse o movimento? Diga graças a Deus. Graças a Deus. E para roçar? Qual que é o movimento de roçar? Avião, como é que fala? Foice, verdade? Lá em Minas fala avião, gavião, é de nome. Amém? Como é que é o movimento? É assim ou não é? Sim ou não? E para você cortar um pão, como é que você faz? Para cortar um pão? Qual que é o movimento de cortar um pão? Tem uns que cortam assim, tem uns que cortam assim. Quem sabe? Quem sabe o movimento? Como é que é? É assim, José? Vai assim. Depende que você vai colocar dentro, né, José? É melhor colocar um boi dentro do pão, é verdade, não é? Graças a Deus, igreja. A gente está mexendo com você com relação àquilo que você entende, que você sabe fazer no seu dia a dia, para te fazer uma pergunta. Você sabe que tipo de movimento para uma enxada? Você sabe qual é o tipo de movimento, por exemplo, para foice? Você sabe qual é o movimento da faca? Mas o movimento da sua fé? Qual é o movimento da sua fé? Como é que você está movimentando ela dentro de você? Você está esperando ver Jesus para agir? Você está esperando Jesus aparecer assim, eu sou Jesus, para você acreditar que Ele está contigo? Como é que você está usando a sua fé? Para chorar? Para dizer que não tem mais jeito? Entenda isso, igreja. Assim como eu aprendo, no sentido natural, usar as ferramentas que suprem as minhas necessidades do meu dia a dia, no lado espiritual, igreja, eu preciso usar a minha ferramenta chamada o quê? Chamada o quê? Fé. Mas é com convicção, não é com dúvida, é com certeza de que aonde eu vou, Jesus Cristo está em espírito e em... pastor, minha casa está um pé de guerra. Quando eu chegar lá, Jesus Cristo vai estar em espírito. Lá no meu local de trabalho está uma guerra, pastor. Sim. Quando eu chegar lá, Jesus Cristo vai estar lá em espírito. Eu não preciso ver, eu só preciso crer, acreditar, ter certeza. Porque esse mesmo Jesus aqui presente, diante dos olhos desse discípulo, Ele é o mesmo Jesus aqui hoje presente, falando com cada um de vocês. Amém, pessoal? Graças a Deus. Pergunta o vizinho se ele crê nisso. Ele falou para você que acredita nisso? Então fala para ele assim, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Hein? Glória a Deus, pessoal. Quem crê? A Bíblia diz que aquele que crê verá a glória de quem? Você está esperando ver Jesus ou você crê que Ele está contigo? Crê mesmo? Então vamos caminhar na fé. Nós vamos o quê? Caminhar na fé. O que é meu, vai vir aonde? Aonde? Na minha mão. Graças a Deus. É só eu cruzar o braço, amém, pessoal? É só eu cruzar o braço, amém, pessoal? Amendoim. É verdade, né? Eu tenho que provocar, eu tenho que acreditar, eu tenho que partir para cima, eu tenho que ter objetividade com relação àquilo que eu entendo que eu creio. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso tudo, igreja, só funciona na presença do Espírito Santo. Amém. Não é na presença de pastor, não é dentro da igreja A, da igreja B, é só na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso auxiliar.
Ele é o nosso o quê? Auxiliar. Por isso que a gente precisa buscá-lo. Ele é um ser invisível, mas ele é presente e constante na nossa vida. Sim ou não? Sim. É ou não é? Então a gente precisa buscá-lo. Quando a Bíblia nos orienta que a bênção que vai nos alcançar é por causa da presença do abençoador em nós. Quando eu tenho a presença do abençoador dentro de mim, as bênçãos do Senhor me alcançam. Não precisa nem de eu correr atrás dela. Amém, pessoal? Amém. Sim ou não? Mas se eu não busco, se eu não estou disposto a enfrentar o frio, o cansaço, a chuva, as adversidades, os desafios da vida, para chamar a atenção dele, eu consigo? Não, aí eu não vou conseguir. E eu tenho batido nessa tecla, pessoal, reunião de quarta-feira, precisamos estar aqui. Reunião de quarta-feira, precisamos nos esforçar, precisamos acrescentar algo a mais, não podemos nos acomodar, temos que estar sempre fazendo algo diferente, temos que estar sempre acrescentando algo melhor, maior, com mais excelência, para poder chamar a atenção de quem? Deus. Com isso, quem ganha é quem? Não é a gente mesmo que ganha? Por exemplo, se você não tivesse vindo aqui hoje, olha que mensagem bacana que você ia perder. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que enfrentou o cansaço hoje, é verdade? Para estar aqui, às vezes nos falou o dia inteiro, hoje eu não vou na igreja. Só a misericórdia, Deus vai perdoar. Não, aí deu um estalo você na hora lá, é verdade, né? Aí você vê, olha aí que coisa maravilhosa. Amém, pessoal? Então vamos colocar força para a gente poder buscar Ele. Glória a Deus. Quem crê que Ele é presente na sua vida? Eu creio. Ele é presente ou Ele vai ser? Ele é presente? É mesmo? Então a gente vai viver esse Espírito aí. Glória a Deus, pessoal. Quantas pessoas não faltou hoje, José? Cadê? Quantas pessoas não faltou hoje? Hã? Foi no dia do domingo. Eu recebi um presente do meu filho que eu nem esperava. Amém. Glória a Deus. Logo que esperei da igreja. A senhora foi surpreendido com a bênção? Não, ele deu tarde, detalhe. Entendi. Aí eu estava sem máquina, estava lá no roupa, não estava entrando mais no meu braço, porque a pessoa veio dar assim, já não dava muita roupa, né? Aí eu peguei e falei, depois que eu comecei a dizer, Senhor, eu não sei de onde o Senhor vai me pagar, porque é uma necessidade, não é um luxo, é uma necessidade. Entendi. E aí ela deu para a senhora uma máquina? Deu uma máquina de 10 quilos. Então a senhora recebeu a bênção, entrou ali e recebeu a bênção. Entrei aí e já recebi a bênção. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então vamos viver essa fé. E você que fez esse propósito aqui, ó, você não entrou aqui à toa. Você que já cumpriu, você que vai cumprir hoje, você vai entrar aqui. Amém, pessoal? Entenda isso. Assim como Deus respondeu ela, como Deus respondeu Zacarias no passado, Ele também vai nos responder nos dias de hoje. Amém. Glória a Deus. Quem ficou feliz com essa palavra de hoje? Feliz mesmo? Então fica de pé no seu lugar.